Bom, meus amigos, vamos caminhando para o final de atos administrativos. É uma matéria grande. E agora eu vou abordar algumas classificações dos atos administrativos, as mais importantes, as que são mais cobradas em prova. Se você pegar a doutrina, você vai achar 50 mil classificações, tá? Então, prende a sua atenção aqui, porque é isso aqui que interessa para fim de concurso. O primeiro tipo de classificação diz respeito ao grau de liberdade que o agente público possui para produzir um ato administrativo. Você lembra lá em relação a ato vinculado e ato discricionário. No ato vinculado, o agente público ele não possui liberdade para a produção do ato administrativo. Ele vai produzir o ato administrativo de forma engessada, porque a lei ela vai determinar de forma bem taxativa, de forma bem concreta, como esse ato deve ser produzido. E como isso, na prática, o agente público visualiza isso na legislação? Porque os 5 elementos do ato, eles estão previamente definidos na lei e como o agente público deve seguir, deve produzir o ato de acordo com esses 5 elementos. Então, o que você vai colocar em relação a atos vinculados é que a lei define todos os elementos, os 5 elementos, todos os 5 elementos do ato administrativo, que você vai lembrar competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Exemplo, eu gosto de falar muito da licença para conduzir veículos, famosa CNH. Se o particular faz esse pleito da administração pública e ele cumpre todos os requisitos, a administração, quando for emitir esse ato administrativo, a licença, ela não tem margem de escolhas. Ela simplesmente vai emitir, vai ampliar o direito do particular, vai emitir essa licença e fim de papo. Tá? Então, pelos atos vinculados, o gestor público, o indivíduo, o agente público que possui a atribuição para produzir esse ato, ele não tem qualquer margem de análise. Ele não pode fazer qualquer valoração na produção do ato. Por quê? Porque os 5 elementos do ato estão definidos na lei. E já em relação aos atos discricionários. Nos atos discricionários, a lei ela vai conferir ao administrador, ao gestor público, uma certa margem de análises. Então, no ato discricionário, o agente público ele pode fazer valorações. Ele pode pensar, olha, aqui eu posso fazer de uma forma, aqui eu posso fazer de outra forma. A lei dá essa margem. E o que você vai colocar? Que nos atos discricionários, a lei confere certa, não é uma liberdade total, tá? Eu vou te mostrar por quê. Mas confere certa margem de liberdade para decidir. Por que certa? Porque a lei é o próprio parâmetro. A lei não vai dizer para o servidor responsável pela produção do ato que ele tem totais condições de exercer, de praticar esse ato como bem entender, não. Porque a lei ela vai fazer o seguinte: os elementos competência, forma e finalidade, eles não possuem margem de deliberações. Então, esses elementos sempre vão estar pré-determinados na lei. E aí você vai encontrar nos elementos motivo e objeto, aqui sim, desses dois elementos, a lei vai proporcionar ao agente público valorações, análises com uma margem ampla de escolha. Então você tem que gravar que a discricionariedade ela recai sobre 2 elementos, motivo e objeto. Esses outros 3 aqui são vinculados. Tanto pelo motivo quanto pelo objeto, o administrador, o gestor público, ele vai poder fazer aquela análise de conveniência, análise de oportunidade. Então, quando ele for produzir o ato, ele vai verificar assim, bom, será que é oportuno que esse ato
seja produzido? Será que é conveniente ainda que esse ato seja produzido? Exemplo, bem clássico. Exoneração de servidor em cargo comissionado, cargo em comissão. Cargo em comissão são aqueles cargos de direção, chefia, assessoramento, que são de livre nomeação. Aqueles famosos cargos que você conhece, que o gestor público, principalmente em relação aos cargos de mandato eletivo, vai e nomeia um secretário, um subsecretário. Esses cargos são cargos em comissão. Eles não há necessidade de concurso público. Nós vamos falar isso em agentes públicos. Mas para nomear e para revogar essa nomeação, o agente público ele faz análises. Ele vai verificar o seguinte: olha, eu nomeei esse indivíduo para o cargo de secretário municipal, mas já não é mais interessante que ele continue. Eu não vejo que se faz mais necessário um servidor com esse tipo de conhecimento, preciso colocar um outro tipo de servidor. São valorações de oportunidade e conveniência. Isso é o ato discricionário. Lembra também que essa valoração da oportunidade da produção do ato e da conveniência da produção do ato é o chamado mérito administrativo. É um mérito mesmo, é um juízo de mérito. O administrador faz um juízo de mérito. Ele avalia se é necessário, se não é, se é algo oportuno, é conveniente, não é conveniente. Isso é o ato discricionário. Tá bom? Agora, uma outra forma de classificação, ela diz respeito à formação do ato administrativo. Essa classificação, ela tenta explicar como o ato administrativo ele pode ser formado. Então, anota aí. Você primeiro tem os atos simples, e os atos simples, eles são formados por uma única manifestação de vontade. Então, requer só a expressão, a manifestação de um único agente público, de um único órgão, uma única manifestação de vontade. Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Então, o ato simples é caracterizado por uma única manifestação de vontade. Uma única manifestação não se faz necessário uma outra manifestação. Por exemplo, um servidor vai solicitar férias à sua chefia imediata. E aí, o seu chefe imediato, ele pode conceder as férias. Esse ato administrativo de concessão de férias foi praticado de acordo com uma única manifestação de vontade. De quem? Do chefe do servidor. Não é necessário uma outra manifestação de um outro setor, de um outro órgão, uma única manifestação. Lembra das férias, o indivíduo pedindo para gozar as férias. E aí, só o chefe do setor do indivíduo vai lá e concede as férias. Então, foi um ato o quê? De concessão de férias, praticado, formado por uma única manifestação de vontade. E o ato composto? No ato composto, você tem uma vontade principal, mais uma vontade acessória. Traduzindo, quando o ato for produzido, existe uma vontade principal, que vai ser aquele conteúdo todo da produção do ato. Só que esse ato ele vai depender de uma chancela, esse ato vai depender de um visto, esse ato vai depender de uma manifestação, por exemplo, de acordo, vai depender de um ok. Então, ele requer uma segunda manifestação de vontade, mas uma manifestação de vontade acessória. Só para quê? Para dar viabilidade à produção desse ato. Por isso que a gente fala em uma vontade principal e uma vontade acessória. Então imagine um ato que seja produzido, tá, por um chefe de setor. O chefe de setor produziu o ato. Só que fica faltando nesse ato ainda o seu superior, por exemplo, falar assim: de acordo, estou de acordo. Fica faltando o superior homologar, fica faltando o superior dar um visto. É um ato.
com uma vontade principal, a essência do ato, com outro ato, só que um outro ato de caráter secundário, um segundo ato de caráter acessório, que só vai dar o quê? Viabilidade a esse primeiro ato. São as famosas ratificações, homologações, vistos, ok? E o ato complexo? Aqui no ato complexo, você tem uma vontade autônoma, mais outra vontade autônoma. Então você tem pelo menos duas vontades autônomas. Nada impede que esse ato requer a manifestação de 3, 4 órgãos, tá? Mas pelo menos duas vontades autônomas. São duas vontades independentes, são duas vontades autônomas. Então aqui você vai ter uma vontade autônoma mais outra vontade autônoma. Duas vontades principais, posso dizer assim, para você entender mais fácil. Duas vontades autônomas. Por quê? Vai envolver, no mínimo, órgãos independentes, órgãos de cúpulas superiores, órgãos que estejam numa mesma hierarquia. Lembra que eu falei que no ato composto você tem uma manifestação e depois você precisa de um ato acessório, e esse ato acessório ele vai dar um ok? Porque geralmente é feito por um superior. É o superior que vai dizer aqui, ó, estou de ok, estou de acordo. Mas não é uma manifestação do conteúdo em si do ato. Aqui não. No ato complexo, você tem duas manifestações autônomas, emitidas por órgãos distintos. Um exemplo clássico é a nomeação de ministro do STF. Você recorda que a nomeação de ministro do STF tem uma indicação do presidente da República e depois passa por uma aprovação do Senado Federal. Você tem a presidência da República manifestando uma vontade autônoma e você tem o Senado Federal também manifestando uma outra manifestação e o Senado Federal manifestando uma vontade autônoma. Duas vontades de forma autônoma. Dois órgãos que não possuem qualquer tipo de relação hierárquica, tá bom? Então você vai gravar aqui no ato simples uma única vontade, aqui no ato composto uma vontade principal mais uma vontade acessória e aqui uma vontade principal mais uma vontade principal. Lembrando que pelo menos isso, tá? Nada impede que você tenha a necessidade de manifestação de 3, 4 órgãos. Mas para fins didáticos, você precisa entender que, no mínimo, duas vontades autônomas, independentes. Um outro exemplo aqui que também costuma cair em concurso é da aposentadoria do servidor. Por quê? O servidor vai requerer aposentadoria no órgão dele. E aí o órgão dele vai falar, ó, estou concedendo aposentadoria. Mas esse ato de aposentadoria, ele só vai ser aperfeiçoado quando o Tribunal de Contas também se manifestar. Então você tem uma manifestação autônoma e uma segunda manifestação autônoma. Guarda a questão da aposentadoria do servidor, porque ela também cai de forma usual em concursos. E uma terceira classificação, ela diz respeito a espécies de atos administrativos. Busca entender como os atos administrativos podem ser classificados de acordo com o conteúdo de cada um. Isso aqui é o que mais cai em concurso. E para isso nós temos um mnemônico. Porque são 5 categorias. Você vai lembrar que as espécies de atos administrativos pode chamar de NONEP. Por quê? Atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. No NEP. Essa classificação diz respeito ao conteúdo, ao teor do ato administrativo. Então você viu quanto ao grau de liberdade, você viu como diz respeito à classificação pela formação do ato administrativo e agora pelo conteúdo do ato administrativo. Atos normativos, primeira definição. Eu vou escrever porque aqui a gente tem bastante conceito. O ato normativo, ele é um ato geral e abstrato
Por que geral e por que abstrato, Calixto? Nós já falamos isso em poder normativo. Ele é geral porque ele alcança uma quantidade indeterminada de pessoas, tá bom? E é abstrato porque alcança uma quantidade indeterminada de situações. Então você não consegue mensurar quem esse ato administrativo pode alcançar e quantas relações pode alcançar. Por isso nós falamos que é um ato geral, porque alcança uma quantidade indeterminada de sujeitos, e abstrato porque alcança uma quantidade indeterminada de situações, de relações jurídicas que poderão se desdobrar. Então, esses atos buscam o quê? Produzir normas gerais sem inovar no ordenamento jurídico. Essa é a regra. Exemplos. Tem aqui o famoso decreto. E aí aqui eu vou fazer uma observação, porque esse decreto pode ser regulamentar. Vou ficar aparecendo meu rosto aqui de lado, peraí. Regulamentar e o decreto autônomo. Fora ele, regimentos, resoluções, deliberações, instruções normativas, tá bom? Por que a regra aqui é não inovar no ordenamento jurídico? Você lembra lá do poder normativo que quando a administração pratica atos administrativos, ela deve respeito à lei. Ela não pode inovar no ordenamento jurídico. Só que no decreto, você tem uma observação. Lembra também que o decreto é privativo do chefe do executivo. O decreto regulamentar, esse amigo aqui, ele dá fiel execução à lei. Só que o decreto autônomo, por disposição da Constituição, ele ocupa o espaço de uma lei. Se ele ocupa o espaço de uma lei, faz das vezes da lei, ele pode inovar no ordenamento jurídico. Então aqui não cabe inovação no ordenamento jurídico e aqui cabe inovação no ordenamento jurídico. Então, por atos normativos, são atos gerais, abstratos. A administração pública ela precisa editar normativos gerais. Imagine, por exemplo, uma lei, a 8.112 de 90. Ela traz os direitos dos servidores, direitos e deveres dos servidores públicos federais. Só que os ditames da lei, eles continuam sendo muito genéricos. A produção do ato normativo busca exatamente trazer mais detalhes, trazer mais regras que se enquadrem no dia a dia. Então, vai produzir, por exemplo, resoluções que vão regulamentar de forma mais minuciosa algum direito, instruções normativas que também vão regulamentar alguma determinação legal, vão estar organizando na prática, visualizando na prática como os comandos da lei podem ser empregados dentro da administração pública. Os atos normativos não são voltados exclusivamente para a administração, tá? O poder de polícia é um exemplo clássico. Os normativos municipais, que podem trazer regras de funcionamento de estabelecimentos, podem trazer regras de organização de áreas comerciais. Isso atinge o particular e entra aqui, em atos normativos. Então, tanto particular como a própria administração pública. Tá bom? Atos ordinatórios. Aqui sim, são atos voltados para disciplinar o funcionamento, organização da administração pública. O que o ato ordinatório te lembra? Te lembra lá o poder hierárquico. Tá? O poder hierárquico é uma ferramenta que a administração pública possui para organizar, para estruturar o seu funcionamento interno, a sua estrutura interna.
E o ato ordinatório é exatamente esse aspecto normativo, é exatamente esse aspecto de produção de textos legais que vai estabelecer as regras de funcionamento, que vai estabelecer as regras que vão manter a hierarquia entre os órgãos, que vai manter as atribuições de cada setor. Tudo isso aqui, ó, ato ordinatório. Então, ato ordinatório, sim, é próprio da estrutura interna da administração pública. O ato normativo, não. Alcança toda a sociedade. Exemplos: portarias, circulares, despachos, ofícios. Calixto, preciso saber? Olha, é bom, tá? Eu não tenho visto questões cobrando isso aqui de forma solta. Mas, por exemplo, pode mencionar a definição de um ato ordinatório e colocar como exemplo. Então não tem jeito. Na dúvida, se prepare para o pior. Então, lembrando que os atos ordinatórios são voltados para a organização e funcionamento da estrutura interna da administração pública. Atos negociais. Nos atos negociais, os atos negociais são atos administrativos onde a administração concede direitos pleiteados pelo indivíduo. Aqui nós vamos falar também de atos ampliativos, porque eles ampliam o rol de direitos do indivíduo. Nossa, atos ampliam. Atos ampliativos, mas eu queria falar, o termo correto são atos ampliativos. Espera aí. Calixto, o que são esses atos ampliativos? Então, o particular, o indivíduo, ele tem a possibilidade de fazer pleitos à administração solicitando usos de bens públicos, exercícios de direitos subjetivos. Vou mostrar cada um, tá? Mas você precisa entender por ato negocial que a administração, diante desses pleitos dos indivíduos, ela emite alguns atos administrativos. São os chamados atos negociais. Uma característica desses atos negociais, eles não possuem imperatividade. Não há ideias mandamentais, não há um conteúdo de ordem mandamental dentro do ato negocial. É um ato, em termos genéricos, que há uma negociação. Não há discussão de interesses, porque o particular ele só faz o pleito. É a administração que faz toda a análise que se manifesta e depois defere ou não defere o pleito do particular. Mas, para fins de classificação, atos negociais. Então, não possuem imperatividade. Exemplos aqui que você tem que focar, porque aqui sim é cobrado. E eu vou trabalhar cada um deles. Autorização, permissão e licença. Isso aqui sim você tem que saber. Bom, vou fazer um quadro aqui. Então, nós temos a autorização, permissão e licença. Aqui você presta atenção, porque você tem que ter a manha para não cair em cilada na prova. Deixa eu chamar uma caneta azul aqui. Bom, você já viu que são atos administrativos, certo? A autorização ela é um ato administrativo discricionário e precário. Eu vou explicar, tá? A permissão ela é um ato administrativo discricionário e precário.
E a licença? É um ato administrativo vinculado e definitivo. Autorização e permissão são discricionários, porque o indivíduo faz um pleito à administração e a administração ela vai analisar, vai verificar pelas questões de oportunidade e conveniência se ela vai conceder determinado direito ao indivíduo. Olha aqui, exemplo clássico de autorização, porte de arma. O particular ele vai fazer um pleito à administração pública. Você concorda comigo que não é um direito subjetivo do indivíduo, não é porque o indivíduo fez o requerimento que ele obrigatoriamente recebe o porte de arma? Não. A administração, ela faz uma análise, ela faz uma valoração. Então, o ato administrativo de autorização é discricionário e precário, porque a qualquer momento esse ato pode ser revogado, tá? A qualquer momento. A permissão, a mesma coisa, é discricionária e precária. Um exemplo de permissão é uso de bem público. O indivíduo, essas barracas de jornal, me faltou o nome, jornaleiro, barracas de jornal, barracas de revistas em praças públicas. Aquilo ali é um ato negocial de permissão. Então, discricionário e precário. E a licença? Por que a licença é vinculada? A licença, a gente entra naquela questão do direito que o indivíduo tem, ele faz um pleito à administração e a administração não faz análises de valorações, não faz análises de questões de oportunidade, conveniência, não. O indivíduo, quando faz esse pleito e cumpre os requisitos, a administração não tem outra alternativa senão expedir o ato administrativo de licença. Exemplos: concessão da carteira de habilitação. O indivíduo tem esse direito subjetivo, tem esse direito. Só que ele precisa provocar a administração para quê? Para seguir todos os ritos e para depois a administração conferir esse direito através de uma licença para dirigir. Então a licença é vinculada e é definitiva por quê? Porque é sempre estabelecido o prazo e ao longo desse prazo ele é respeitado. Tirando questões de cassação, e aí você vai estudar isso em extinções do ato administrativo, mas a administração não pode, por si só, por análises dela, olha, vou retirar esse direito. Não. Então, é definitivo enquanto as coisas assim permanecerem. Admissão. E homologação. Mas esses aqui são os principais. Aí a autorização, você lembra lá da autorização porte de arma? Caramba, a administração ela vai verificar se o indivíduo pode ou não pode ter direito a porte de arma. Então não é um ato vinculado. E precário por quê? Ela pode também revogar a qualquer momento. O mesmo raciocínio para permissão. E a licença não, a licença é diferenciada. Um ponto que eu já bati bastante, mas eu vejo as pessoas confundindo, é que não pode confundir, deixa eu chamar em outra caneta, a permissão ato negocial com a permissão contrato administrativo. Existe um outro instituto de permissão que é voltada para contratos administrativos. Contrato administrativo diz respeito à prestação de serviço público. Aqui na permissão, a gente está falando de uso de bens públicos. O particular, ele vai solicitar à administração o uso de um bem público. Lembra lá da banquinha na praça pública? Aqui, permissão como contrato administrativo, não. É uma empresa particular que é contratada pela administração pública para prestar serviços públicos. Então, você não confunde permissão ato administrativo com permissão contrato administrativo. A permissão contrato administrativo você acha lá no artigo 40 da Lei 8987 de 95. Não confunda.
Bom, lembra do NONEP? NONEP, né? Chegamos aqui nos atos punitivos. Ainda faltam os enunciativos, então estamos aqui nos punitivos. O que são os atos punitivos? Anota aí. Atos pelo qual o poder público determina a aplicação de sanções. É aqui que algumas pessoas erram e insistem no erro porque confundem poderes com atos punitivos. A aplicação de sanções a aqueles, né? Que possuem vínculo especial. Vínculo especial, te lembra o quê? Poder disciplinar. Quem possui o vínculo especial? Servidores e os que estejam em contrato com a administração. Só que o ato punitivo é o ato da administração que aplica sanção. E essa sanção ela pode ser a quem esteja sob o poder disciplinar e aqui que é a charada, ou ao particular. Por que ao particular? O poder de polícia não aplica sanção? O poder de polícia não é uma ferramenta que a administração pública tem para restringir, relativizar direitos individuais em prol da coletividade? E aquele que desrespeita as manifestações da administração pública no poder de polícia não está sujeito a sanções, não está sujeito a punições? Então, o ato punitivo ele alcança tanto quem tem um vínculo especial como um particular. Por fim, os atos enunciativos. Atos enunciativos, eles vão certificar, atestar uma situação de fato, existente no âmbito da administração. Você quer se aposentar, mas não sabe seu tempo de contribuição. Você vai lá no INSS. Você vai solicitar o quê? Uma certidão. E essa certidão vai emitir seu extrato. É um ato administrativo que vai o quê? Relatar uma situação de fato existente no âmbito da administração pública. Então você vai gravar aqui certidões, atestados. Só que ato enunciativo também tem como espécie parecer. Então, parecer também é um ato enunciativo. E o parecer é a administração emitindo opiniões. Então, determinados órgãos, eles são utilizados para produzirem pareceres. Um gestor público, ele quer tomar uma decisão, mas antes ele consulta um órgão técnico, por exemplo. Esse órgão técnico, ele vai dizer assim, olha, gestor público, de acordo com o que diz os entendimentos consolidados, de acordo com o meu conhecimento técnico, de acordo, sou favorável, não sou favorável. Esses pareceres, eles vão o quê? Fundamentar decisões. Só que, presta atenção, o parecer, ele pode ser facultativo ou obrigatório e depois uma outra classificação vinculante. O que é um parecer facultativo e um parecer obrigatório? Parecer facultativo é uma manifestação técnica
que pode ou não pode acontecer para a produção de um ato. Não é obrigatório que esse ato, para ser produzido, ele esteja subsidiado, ele esteja estruturado em cima de um parecer da própria administração. Então, o parecer facultativo, ele não é necessário para a produção de um ato. Agora, existem atos administrativos que necessariamente devem ser precedidos de um parecer. Então, é necessário que um órgão consultivo se manifeste e aí o gestor público que tem a capacidade decisória, ele tem que estar munido desse parecer. Aqui, a produção do parecer faz parte do ato administrativo. Então você primeiro precisa entender que existem atos administrativos que podem ou não podem ter um parecer, e aí esse parecer é um parecer facultativo. Existem outros atos administrativos que dentro do seu fluxo de produção, do ato, necessariamente tem que ter um parecer. Tá bom? Agora, Calixto, o gestor público é obrigado a acatar o parecer? E aí que a gente vai dizer aqui no aspecto vinculante. O parecer vai ser vinculante quando o gestor público for obrigado a acatar o conteúdo do parecer. Entendeu a diferença? Parecer facultativo é obrigatório. Aqui nós estamos falando da produção do ato. Alguns atos podem ou não podem ter esse parecer. E aí vamos falar em parecer facultativo. Outros atos, para serem produzidos, necessariamente deve existir um parecer, deve existir um órgão consultivo que é provocado, e esse órgão consultivo vai ali expor suas opiniões técnicas, suas opiniões de caráter que vão orientar a administração pública. Geralmente são opiniões mais técnicas, de profissionais de áreas mais técnicas. Olha, dentro da engenharia, dentro da administração pública, geralmente você tem pareceres de engenheiros, você tem pareceres de contadores, são profissões mais técnicas que vão subsidiar a manifestação do agente público. Parecer jurídico, você tem ali nos órgãos de controladoria, nos órgãos de procuradoria, eles emitem manifestações mais técnicas, com mais rigor jurídico, tá? Já no aspecto vinculante, a regra é que o administrador, o gestor público, não fique vinculado àquilo que está no parecer, não fique vinculado ao conteúdo do parecer. Ele pode ir lá dar a sua decisão discordando do parecer. Só que algumas decisões, elas ficam vinculadas a um parecer. E aí vamos falar que esse parecer é vinculante. O gestor público ele não vai poder discordar desse parecer técnico emitido por um órgão consultivo. Então não confunda parecer facultativo com parecer obrigatório e parecer vinculante com parecer que não é vinculante. A regra é que o parecer não seja vinculante, tá ok? Pessoal, encerramos aqui essa parte de atos e vamos falar das formas de extinção dos atos administrativos e encerrar esse ponto que é extremamente gigante.